Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço de coração aí o convite que o pastor Wagner nos fez carinhosamente para estarmos com vocês aqui em oração, né? Em adoração, em estudo da palavra de Deus e, acima de tudo, em busca pela unção do Espírito Santo, né? Quando a gente lê lá Lucas capítulo 11, né? A gente vê ali que existe uma ordem da gente buscar, bater, procurar, insistir, clamar pelo Espírito Santo. E Deus diz ali, né? Jesus diz ali que Deus ele está desejoso, ansioso, né? Não no sentido de ansiedade, é lógico, né? Mas desejoso, ele tem vontade de nos conceder o Espírito Santo muito mais do que os pais têm desejo de suprir as necessidades materiais dos seus filhos com comida e etc. Nós temos um Deus desejoso de nos conceder o Espírito Santo. Por que nós não recebemos? Essa, essa resposta ela é ampla, porque a pergunta é ampla, né? Essa resposta é ampla, são várias questões. E o pastor Wagner, acertadamente, ele se reporta aos discípulos, ao Pentecoste. O que aconteceu com os discípulos precisa acontecer conosco. Senão jamais, jamais, jamais receberemos o dom do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que já temos recebido, mas como gotículas. E Deus quer nos dar enxurrada, Deus quer nos dar a chuva serútil, Deus quer nos dar a plenitude do Espírito Santo. Então, a mensagem desta manhã tem de ver com isso. O que precisa acontecer na minha vida? É lógico, com isso eu não estou esgotando o assunto, porque, como eu falei, o assunto é muito amplo, né? O que precisa acontecer na minha vida para eu estar apto para receber o Espírito Santo? Qual é a chave que precisa virar na minha vida, né? Os discípulos, eles não compreendiam o ministério de Jesus Cristo. Eles esperavam um Cristo libertador físico da nação, da pátria, por causa do jugo romano. E Jesus Cristo, por diversas vezes, ele tentou dizer aos discípulos que o seu reino não é um reino físico, não é um reino visível, não é um reino material, é um reino espiritual, é invisível. E isso precisa acontecer conosco. Eu digo, Jesus, que diversas vezes, ele, ele fez isso. E às vezes, ou muitas vezes, nós caímos na tentação de julgar o reino de Deus por aquilo que é visto. E, infelizmente, julgar o reino de Deus por nós mesmos. Pela nossa pessoa, pelo que nós fazemos, quem nós somos, o que nós já alcançamos e podemos alcançar e podemos representar para a obra de Deus. Os discípulos erraram em não compreender a natureza do reino de Deus. E Jesus Cristo uma vez falou assim: o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós, está em vós. Dá para pegar? Dá para sentir o cheiro? Dá para ver? Dá para mensurar? Não dá. Nós temos de entender isso. Acabei de ler um livro essa semana e eu desafio você a ler esse livro. O Grande Movimento Adventista. Ele foi escrito por um pioneiro em 1905, John Loughborough. Ele conviveu com Ellen White, ele era do círculo íntimo de Ellen White, Tiago White. Ele presenciou cerca de 50 visões de Ellen White, viajou com ela, com Tiago White também, enfim. Era um grande conhecedor, um homem muito, muito inteligente. Então, ele fala do surgimento do movimento adventista,
Ele fala dos desafios, como essa igreja, esse movimento surgiu simples, humilde, mas com a promessa de que Deus faria esse movimento grande. Então ele lembra para nós esse movimento, esse crescimento, e aí em 1905, nós estamos falando de mais de 100 anos que esse livro foi escrito. Ele fala sobre o crescimento da educação adventista, como começou, onde começou, quantos alunos, e aí em 1905, quantas escolas havia, quantos alunos e assim por diante. Ele fala do crescimento da colportagem, como a colportagem foi importante para o crescimento do movimento adventista. Ele fala para o sistema de saúde, como começou, uma única clínica, num único lugar, e depois como se multiplicou. Ele fala também das nossas casas publicadoras. Em 1905 havia 20 espalhadas pelo mundo. Hoje mais de 50, não sei quantas existe hoje, mas com certeza mais de 50. Ele fala dos países que estavam sendo alcançados, né? Ele vai falar da Austrália, ele vai falar da Europa e assim por diante, das ilhas do Oceano Índico. Para vocês terem uma ideia, do Brasil, em 1905, ele só menciona assim, ó, lá no Brasil existe 3 ou 4 pastores, alguns comportores, e pronto, só fala isso do Brasil, 1905. E hoje, como a igreja cresceu, quantas instituições nós temos, quantos colégios, quantos hospitais, quantas universidades, né? Quantos alunos, quantos membros. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para nós não corrermos o risco de esquecer que isto representa o reino de Deus, mas não é o reino de Deus. O reino de Deus é invisível, não dá para ser visto, não dá para ser contado, não dá para ser mensurado. E esse é o nosso maior desafio. Entender que entender que o reino de Deus é invisível, que a natureza deste reino ele é espiritual. E eu só posso receber o Espírito Santo, que é espiritual, né, se eu me propor a viver uma vida espiritual. Viver uma vida espiritual. E ser dominado pelo Espírito, pela força e pelo poder do Espírito. É espiritual. Não é quem você é, não é o que você tem, o que você apresenta. Isso é representação do reino, mas não é o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. E como eu falei, Jesus Cristo, de diversas vezes, de diversas formas, ele tentou dizer isso para os seus discípulos. É como se ele dissesse: oh, vocês estão indo nessa direção aqui, mas o reino de Deus é nessa direção aqui, então vocês têm de fazer uma conversão. Vocês precisam se converter. Né? Precisa haver uma mudança na chave, na mente de vocês. Vocês entenderem isso. E uma das vezes que Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos, para eles entenderem a natureza espiritual do reino de Deus, da sua missão, do seu reino, está em Mateus, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, né? É bem conhecido aqui para nós esse texto, essa história aqui. Mateus 20, a partir do versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, olha que coisa linda, adorando. Ela era adoradora de Jesus Cristo, ela seguia Jesus Cristo. Pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: o que você quer? Olha que pergunta. O que você quer? A mesma pergunta Deus faz para nós todos os dias quando nós acordamos. O que você quer? Que oportunidade de dizermos a Deus o que nós queremos. Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda.
Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: Podemos. A mentalidade material, física, terrena, ela pedindo assim: Senhor, quando o Senhor dominar aqui, quando o Senhor entrar aí na sua glória desse reino, e que um filho meu esteja à direita e outro à esquerda. Você não sabe o que está pedindo, que você não conhece o meu reino. Você não conhece a minha glória. Ela não entendia, mas adorava Jesus. Era uma cristã, uma seguidora de Cristo, mas precisava da mudança de pensamento, de entendimento. Se Jesus Cristo tivesse aceito o pedido daquela mulher na cruz, um filho dela estaria à direita e outro filho estaria à esquerda. Ali era a glória de Deus, a cruz. Uma glória espiritual, não física, não terrena. Ela não sabia o que pedir. Representa todos nós que muitas vezes não sabemos o que pedimos por não entendermos a natureza do reino de Deus. Aí Jesus Cristo vai continuar aqui o diálogo. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou não concede concedê-lo. Você se lembra que há pouco tempo aqui, Jesus contou uma parábola, a parábola dos trabalhadores, que Jesus Cristo escolheu um trabalhador para trabalhar o dia todo. Ele começou às 6 horas da manhã e foi até 6 horas da tarde. Trabalhou 12 dias e depois pegou outro 9 horas da manhã, meio-dia e assim por diante. Então, uns trabalharam 9 horas, 10, perdão, 12 horas, um trabalhou um dia só. E na hora de fazer o pagamento, ele deu um denário para o que trabalhou 1 hora. Aí os outros falaram: opa, nós vamos ganhar mais, porque nós trabalhamos 12 horas, 9 horas. Aí Jesus deu a mesma coisa. Se fosse um reino físico, um reino terreno, um reino material, ele teria de pagar 12 denários para quem trabalhou 12 horas, se ele havia pagado um denário para quem trabalhou 1 hora só. Mas não é físico, não é material, é espiritual. É a salvação, é a redenção, é a justiça de Deus sendo operada em nós que não merecemos. Aí na parábola ele fala assim: eu dou a quem eu quero. Está vendo aqui? Eu dou a quem eu quero. E aqui Jesus Cristo está fazendo uma. Ele se reporta esse momento. Concedê-lo do jeito que ele quer. A direita e a esquerda no meu reino compete a Deus, porque ele quer. É uma referência a essa parábola. Aí ele continua. É, e é, porém, para aqueles que está preparado para o meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Olha aqui, gente. Espera aí, olha a indignação aqui, ó. Então, nós temos dois irmãos que com certeza usam a mãe, e pedido da mãe é especial, é ou não é? Para ir lá fazer um pedido, para um estar à direita e outro à esquerda, né? Porque não compreendiam a natureza do reino de Deus. Agora nós temos os outros 10 discípulos, por não conhecer a natureza do reino de Deus, eles vão se indignar contra os dois. Vocês estão querendo ser maior do que nós, rapaz. Vocês estão querendo mandar em nós. Vocês estão querendo ter autoridade sobre nós. Esse é um dos nossos problemas hoje. Um dos principais problemas hoje. Quem é que manda aqui? Quem é o maior aqui? Quem é que vai estar em evidência aqui? Quem é que vai ser admirado? Quem é que vai ser lembrado? Quem é que vai ser elogiado? Quem é que vai ser curtido? Quem é que vai ter tantos e tantos seguidores? Eu quero.
Ah, eu quero estar em evidência. Eu quero ser lembrado, eu quero ser amado, eu quero ser bajulado. Ah, como eu quero. É isso que está em jogo aqui. E Deus não pode nos conceder o Espírito Santo dessa forma, porque um dos critérios que Deus tem para poder chamar alguém, usar alguém, um dos critérios, chama-se humildade. Porque a humildade vai aceitar o inaceitável, e o ministério chamado de Deus é cheio de inaceitáveis. E a humildade também vai retribuir a Deus e unicamente a Deus a glória. O orgulho não atribui a Deus a glória. O orgulho fica para si. A vaidade fica para si. A vaidade quer se mostrar. A vaidade quer apreciação. E Jesus Cristo, Deus, precisam de homens e mulheres humildes para aceitar o inaceitável e onde que não se pode ir. Fazer um trabalho que não se pode fazer. Você entende isso? Que Deus chamou você para fazer um trabalho que você não pode fazer. Por isso você precisa do dom do Espírito Santo. E quando esse trabalho for feito, você vai pegar a glória desse trabalho e vai dedicar unicamente a Ele. A glória é dele, a honra é dele, dele. Ele não divide isso com ninguém. E esses discípulos precisavam entender isso. Então eles podiam pedir o Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo quantas vezes fosse. Enquanto um quisesse estar à direita e o outro à esquerda, e os demais se indignando por causa disso, Deus não podia conceder o Espírito Santo. Aí Deus olha para nós agora, vou usar a expressão aqui, ansioso, desejoso de nos conceder o Espírito Santo. E ele vê homens e mulheres cheios de eu, de vontade própria, de desejo de crescimento pessoal, de ser a evidência, de ser a vitrine, de ser admirado. Ele fala assim, eles não entenderam. Não posso enchê-los do Espírito Santo ainda, porque isso senão será a perdição deles. Já pensou se nós tivéssemos o poder de Deus para fazermos os milagres que esse poder pode fazer e depois atribuirmos a glória a nós mesmos? Com tantas selfies e selfies sendo postadas no Instagram e nós em primeiro plano dizendo eu estava lá, eu fiz isso, seria a nossa perdição. Os discípulos precisavam entender isso e nós precisamos entender isso. Jesus Cristo nos pergunta hoje pela manhã, o que é que você quer? Eu não vou responder para ele, o Espírito Santo, para quê? Para que você quer o Espírito Santo? Por que você quer o Espírito Santo? O seu reino ainda é material ou o seu reino já se transformou espiritual em você? E a glória é unicamente de Deus. Aí ele continua aqui o diálogo. Aí ele vai na contramão agora, né? De novo. Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Ele está falando do modelo mundano de governar, de administrar, de liderar. Olha o que ele está falando aqui. Os governadores do mundo, os governantes do mundo, reino físico, material, tem um endereço. Dá para ir lá, dá para se chegar lá, dá para entrar neste local, neste reino, dá para contar os números deste reino, dá para mensurar. Esses que são mundanos, que são terrenos, eles têm um tipo de liderança e de governo. É o domínio, é a autoridade. Jesus que está falando isso. Reino mundano, jeito mundano de ser, jeito mundano de governar. É pela força, é pela autoridade. Aí ele vai dizer assim, ó, não é assim entre vós.
Pelo contrário. Oh, meu Deus, nos ajuda a entender isso aqui. Pelo contrário. Quantos ainda lideram a igreja de Deus e não entenderam isso? Estão liderando com métodos mundanos, pela força, pela autoridade. Eu mando e você obedece. Tem de ser do meu jeito. A decisão tem de ser minha. Faz de conta que você é só um representante nessa comissão ou nessa mesa. Mas aqui a decisão é minha, a vontade é minha. E se você não fizer o que eu quero que você faça, eu me desfaço de você. Isso é mundano. Isso é terreno. Isso é satânico. Jesus Cristo está dizendo, vocês não vão ser assim. Pelo contrário, não é assim que se governa uma igreja de Deus. Não é assim que se lidera uma igreja de Deus. Não é assim que se preside. Não é assim que se leva o povo ao trabalho. Não é assim que se edifica uma igreja. É pelo contrário. Porque o meu reino é um reino espiritual, não é material. Não é você. A gente entende isso. Aí ele fala assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É como o Filho do Homem. Não é como os governantes. Não é como os reis que têm domínio. É como o Filho do Homem. É como Jesus Cristo. Uma vida à semelhança de Jesus Cristo. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa guerra. A guerra do ser humano lá fora, a vitória, vence-se sempre conquistando alguém, algo, ou seja, uma meta, um número, uma distância, uma altura, seja lá o que for. Essa é a vitória. A nossa guerra, ela é travada para que nós vençamos a nós mesmos. O nosso eu, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa vontade de estar em evidência, a nossa vontade de receber uma medalha, um troféu, sabe? Uma vontade de que a glória, a honra dos resultados sejam atribuídos a nós e não a Deus. Essa é a nossa luta. Não é contra pessoas. Não é contra os meus concorrentes. Essa é a minha luta. Contra mim mesmo. E para eu vencer essa luta, Deus tem de virar a chave na minha cabeça. Para eu entender que o reino de Deus, ele é espiritual. Ele é invisível, ele é imaterial. Ele é imensurável. Não dá para ser contado. A representação dele dá para ser contada. Eu repito aqui. Número de membros, quantidade de igrejas, quantidade de pessoas que foram batizadas, alcançadas, números de alunos, números de escolas, números de livros vendidos. O livro que eu mencionei a vocês, aqui, o Grande Movimento Adventista, em várias páginas, o autor mencionava quanto havia sido vendido, quantos folhetos haviam sido distribuídos, milhares e milhares, milhares e milhares. Hoje nós podemos dizer milhões e milhões. Não é o reino de Deus, isso é a representação do reino de Deus. Representa um poder espiritual que exerce sobre nós, que nos leva a fazer todas essas coisas. E voltando aqui ao raciocínio, a nossa vitória tem de ser contra nós mesmos. Essa é a nossa luta. Aceitar o inaceitável e atribuir glória a Deus, unicamente a Deus. Esses homens compreenderam isso mais tarde. No Pentecostes eles entenderam isso. Naquela reunião de oração, clamando a Deus, 10 dias de oração, houve uma virada
de chave na cabeça, no entendimento, na ação. Eles entenderam que não eram eles. Eles entenderam que o inimigo deles não estava um querendo ser à direita e outro à esquerda de Cristo. Eles pararam de brigar entre eles. Eles pararam de ser maiores, querer ser maior do que um do outro. Eles entenderam a glória de Deus, a honra de Deus. Tanto é que logo depois aqui, em Atos, capítulo 3, Pedro e João curam um coxo. Já pensou o que é isso? De nascença. E aí todo mundo vem, sabe, aquela multidão ao redor dos discípulos, para querer saber o que foi, como é que foi, quem foi. A gente fala, o que é isso? Por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós, não. Esse homem aí foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Glória é dele. A honra é dele. Não fomos nós, não, gente. Quem somos nós? Não somos nada, não somos ninguém. A glória é dele. Foi ele. É para ele. Não sejam nossos seguidores, não sejam seguidores de Cristo. Porque foi por ele, para ele. Esses homens entenderam. E nós precisamos entender também. Porque dia após dia, quando nós acordamos, Jesus repete a pergunta: o que você quer? Que é a sala de oração 57, com certeza responde a Deus acima de todas as coisas. Nós queremos a unção do Espírito Santo. Nós queremos o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo, então, está nos dizendo hoje através da sua palavra. Então, alguma coisa tem de mudar no seu coração. Alguma coisa tem de ser modificada dentro de você. Você entender que a natureza deste reino é espiritual. Não é você, é Deus. Não é para você, é para Deus. A glória não é sua. Não é você que manda nessa igreja. Não é você que dirige essa igreja. Não é você que tem um domínio dessa igreja, das coisas, da sua casa, das pessoas, da sua profissão, da sua vida. Não é você, é Deus. E quando entendermos isso, nós vamos nos humilhar em oração como os discípulos fizeram. Vamos falar, Senhor, eu estou aqui. Fraco, humilde, pobre, lutando-se, lutando. Me perdoa. Perdoa, porque nada me sensibiliza mais do que lembrar das lutas que eu tenho. Não são poucas. E não são poucas. Lutando. Lutando na presença de Deus. Para vencer. Não pessoas que estão ao meu redor. Não a minha esposa que está me ouvindo agora. Não inimigos humanos. Mas a mim mesmo. E como é difícil. É impossível. Só pela unção do Espírito Santo. Quando a gente se rende, quando a gente se entrega, ele faz a obra. Obra dele. Obra espiritual. Ela não é vista pelas coisas. Ela só é vista pelos resultados. É isso que Deus está esperando de nós hoje. Nós temos o privilégio, através da palavra de Deus, diversas formas. Entendemos que este reino não é aqui, não é agora. E que Deus quer operar no nosso coração.
através do Espírito Santo, a transformação para nós, através dos olhos da fé, crermos no invisível, esperarmos pelo invisível e vermos o invisível pela fé. Aí ele vai olhar para nós e falar assim, agora sim, você está preparado, você está preparada. Eu vou colocar sobre você a unção do meu Espírito Santo. Vou colocar dentro de você o meu Espírito. E vou usar você poderosamente. Porque você venceu. Em Romanos, lá em Paulo, Romanos capítulo 8, quando ele vai falar da vitória, que nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, ele coloca o amor como a fonte dessa vitória. Esse é o poder de Deus. É o amor que transforma. Transforma a mim e transforma as pessoas que estão ao nosso lado. Estamos diante de mais uma semana, de mais um dia, e temos a oportunidade de pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tire de nós tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é material. Trabalhamos sim para pagar as contas, mas o nosso negócio não é aqui. O nosso negócio é na eternidade. Nosso negócio ainda é invisível, é imaterial. E se fizermos isso, Ele vai nos usar poderosamente para vencermos as nossas lutas, vencermos as nossas fraquezas. E Ele vai nos usar para salvarmos pessoas para o reino dEle, para a honra e glória do nome dEle, só dEle. Essa é a proposta dEle. É por isso que Ele quer nos conceder o Espírito Santo. Eu quero convidar você a orar neste momento, pedindo a Deus o cumprimento da sua promessa. Se ainda não estamos preparados, que Ele ainda nos conceda a graça, que nos conceda oportunidade, que Ele nos conceda tempo, que Ele nos conceda discernimento espiritual, que Ele arranque do nosso coração o eu, o orgulho, a disputa, o desejo de primazia, o desejo de ser mais importante do que o outro, de querer mandar. Tudo isso que a gente sabe que não pertence ao reino de Deus, mas de uma forma ou de outra nos domina. Que Ele nos liberte de tudo isso. E que através do Espírito Santo Ele nos faça pessoas simples, humildes, amorosas, bondosas, pacientes, compreensivas. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe nesse dia. Deus nos abençoe nessa semana. Esse mês que está começando agora, né? Começa amanhã um novo. Deus nos abençoe todos os dias da nossa vida. Vamos orar a Deus? Querido Deus que está nos altos céus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por teus ensinamentos, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado porque Jesus nos lembra mais uma vez nesta manhã que o teu reino não é aqui, Senhor. A tua glória não é aqui. O teu reino, Senhor, é espiritual, é invisível, é imaterial. E que nós, Senhor, vis pecadores, homens, mulheres caídos em pecado, temos a oportunidade de, através do sangue de Jesus Cristo, sermos regenerados, transformados e capacitados pelo Espírito Santo, Senhor, para fazermos parte deste reino. Essa é a tua proposta para nós hoje. E hoje de manhã tu repetes a pergunta para nós: o que tu queres? Nós queremos pertencer a este reino, Senhor. Nós queremos ser dominados pelo teu Espírito Santo completamente.
Nós queremos, Senhor, aceitar o inaceitável. Nós queremos fazer parte da tua obra. Nós queremos, Senhor, levar essa mensagem com poder. Nós queremos, ó Deus, ver os resultados espirituais que surgirem à nossa frente e atribuir unicamente glória e honra, Senhor, unicamente ao teu santo nome. É isso que nós queremos nesta manhã. É por isso que estamos aqui. E por isso pedimos mais uma vez. Vem sobre nós com o teu Espírito Santo. Quebra-nos completamente, Senhor. Quebra o nosso eu, nosso orgulho. A arrogância que há dentro de nós, a nossa vaidade. O desejo, Senhor, de sermos maiores do que os outros, de termos autoridade sobre os outros. O desejo de receber a glória. Quebra isso, Senhor, destrói isso. Pulveriza esse sentimento maldito dentro de nós. E coloca dentro de nós sentimentos e desejos puros. Coloca dentro de nós a mansidão, como precisamos ser mansos. Como precisamos ser pacientes, ó Pai. Como precisamos ser humildes, como precisamos ser amorosos, bondosos, compreensivos. Como precisamos, ó Deus, de domínio próprio. Coloca isso dentro de nós. É o fruto do Espírito Santo. Que nós não temos, mas precisamos. E entendemos que através da oração, da busca, uma busca sincera, uma busca humilde, com contrição, nós vamos alcançar esse fruto, essas bênçãos, essas virtudes de Jesus Cristo que tu nos prometes e que tu estás desejoso, Senhor, nessa manhã de nos conceder. Por isso, ó Pai, cumpre a tua promessa e derrama sobre nós a unção do teu Espírito Santo. Opera em nós o teu querer, a tua vontade. E usa-nos, ó Deus, poderosamente para a edificação da tua igreja, para o preparo de um povo para a eternidade e para a salvação daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, viu? Alimento Eu sólido, né, pastor? O reino de Deus agradeço, pastor. é invisível. Enquanto o senhor pregava, eu pensei, invisível mesmo, né? De dentro para fora. É uma obra regenerativa de dentro para fora, em que o externo só tem sentido quando está alinhado com o que é interno produzido por ele. Isso é invisível. Perfeito. Isso é invisível, cara. Poderoso. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser Amém. feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque só existe a sua esposa também, viu, amado? Obrigado, meu querido. E nunca se esqueça, temos orado pelo pastor, pela Aninha. Deus curar a Aninha completamente das suas dores. É alvo Obrigado. das nossas orações. Que Deus te abençoe, meu querido. Forte Obrigado. abraço. Um grande dia na presença de Deus. Amém. Coisa espiritual, não é isso, irmãos? Espiritual. O reino de Deus é invisível. Que coisa, não? Todo dia é um aprendizado novo, né? Bom, nós vamos daqui a pouco para o mosaico, mas eu quero, antes de ir para o mosaico, ouvir uma música com você. E enquanto essa música acontece, você ora aí na sua casa, onde você estiver em boas condições, e pede para que o Espírito de Deus mova tudo que vai acontecer aqui agora, para o nome dele ser mais uma vez glorificado, tá bom? Então, enquanto essa música aqui vai confirmar esse pedido, esse clamor pelo Espírito que o pastor Leidivan acabou de falar para nós aqui, para que esse reino invisível seja formado dentro de nós, né? E aí, como resultado dele, ele apareça como luz, né? E aí vai abrindo a sua janelinha para que o mosaico tenha sentido para você. E não saia daí que eu tenho um recadinho logo depois dessa música importante.
Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Muito bom, não, queridos? Começar uma manhã assim, hein? Imagina milhares de pessoas reunidas nesse tipo de culto, né? De adoração. Eu fico muito, muito feliz. Bom, sexta-feira eu abri o coração para vocês. Quem não viu, dá uma olhadinha. E eu quero confirmar aqui para vocês a pujança desse movimento, né?
como Deus tem abençoado esse lugar e como a Sala 57 é mantida, cuidada por Deus, especialmente pelo Espírito Santo, que a levantou e vai continuar fazendo com que ela permaneça, né? Não tenho dúvida, é um chamado de Deus que ele fez para este tempo, para essa hora, com propósitos absolutamente específicos. Na segunda-feira, a ênfase é o Espírito Santo, lembra? A gente tem 4 ênfases, ó, vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Então, eu quero ensinar isso para você. O que que acontece quando nós nos reunimos aqui com você? E tem que acontecer comigo também. Isso é padrão, padrão. O que acontece? Muitas coisas acontecem. Uma delas é entender que missão não é exatamente receber um treinamento para ser dupla missionária. Faz parte, porque receber o Espírito Santo não é um empirismo. Recebi, agora tenho tudo. Não. Eu recebo o Espírito Santo, mas preciso treinado mesmo assim. Treinado. Muito embora o Espírito de Deus possa dar o dom sem nenhum treinamento, pode. Ele fez isso lá no Antigo Testamento, quando foi para a construção do santuário. Ele deu dons para os homens trabalharem manufaturadamente em coisas que eles nunca tinham feito. Ele pode fazer isso? Pode. Mas, via de regra, ele concedeu pelo Espírito o dom do ensino. Esse dom do ensino está encaixado na igreja exatamente para que haja treinamento dessas mesmas pessoas que recebem o Espírito Santo. Nenhum, nenhuma ideia de que não devem acontecer treinamentos na igreja. Não, nada disso. Mas esses treinamentos, sem que haja a, a umidade do Espírito de Deus, o molhar do Espírito de Deus, é insípido, é sem sal, quase que improdutivo. Então, nós temos que unir essas coisas, recebimento do Espírito de Deus com os treinamentos e capacitações, para que isso tenha o poder necessário para quebrantar o coração que ouve e para usar a pessoa que foi capacitada para isso. Então, hoje, na segunda-feira, a ênfase no Espírito de Deus e a ênfase na relação com uma pessoa com quem eu converso, com quem eu tenho intimidade. Eu tenho intimidade com Deus o Pai, eu tenho intimidade com Jesus Cristo e tenho intimidade com o Espírito. Eu converso com Deus, eu converso com Jesus Cristo e eu converso com o Espírito Santo. Ellen White diz que depois que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós prometemos viver imersos nessas 3 pessoas. Então, a ênfase no Espírito Santo, quero ressaltar hoje algo muito importante, que, ó, isso aqui que eu vou falar para você tem que acontecer. Não é, isso é uma dotação e capacitação para pastores, para anciãos da igreja. Não. Isto aqui tem que acontecer, tá? Se você está aqui buscando o Espírito Santo, isto aqui tem que acontecer como resultado da busca. Ó, está escrito aí. O Espírito de Cristo é espírito missionário. Veja, algo que você precisa prestar muita atenção. O Espírito aqui, ó, está em letra minúscula, tá vendo? É porque essa alusão aí, ela não está se referindo ao Espírito Santo. Está se referindo à vontade de Cristo. O impulso do seu coração, produzido pelo Espírito Santo. De novo. Produzido pelo Espírito Santo. Entende? É o Espírito com letra minúscula, ou seja, é uma alusão à vontade de Cristo. O Espírito de Cristo é Espírito. Posso colocar assim, ó, a vontade de Cristo é uma vontade missionária. É isso que nós estamos falando ali. É isso que ela quer dizer aqui. Aí ela diz: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Pegou a ideia? A vontade, o desejo, a primeira vontade
O primeiro desejo de um coração que foi regenerado pelo Espírito, o primeiro impulso é levar outros ao Salvador. Então, meu amigo, minha amiga que está aqui conosco, você precisa estar recebendo este impulso se a sua busca está sendo original. O que eu quero dizer com isso? Rapaz, tenho vontade de salvar a alma, hein? Eu tô cheio de vontade de salvar pessoas. Viu que é mais que um treinamento? É mais que uma capacitação. É um impulso. E antes de me enfronhar para descobrir quais são os resultados práticos da vida no espírito, porque eu o conhecia apenas como uma teologia, mas quando eu me detive em estudar quais são, o que acontece comigo quando eu mergulho numa relação pessoal com ele, eu descobri que missão é muito mais do que uma capacitação ou formação de uma dupla missionária, ou execução de uma série de conferências, ou levar minha igreja como uma maquinaria a trabalhar e trabalhar e trabalhar. Descobri que missão, mais do que o que eu faço, é um impulso. Ó, se a sua busca pelo Espírito Santo, Geraldo, está realmente sendo essencial, Geraldo, você tem que ter vontade de salvar a alma, igual você tem vontade de comer quando está com fome. Entende isso, não? Vontade. Estou com vontade de salvar a alma hoje. Isso é todo dia. Mas, pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Eu não sei nem cantar. Pastor, eu não sei nem pregar. Ô, amado, o discipulado é feito com a vida. O discipulado é feito com a vida transformada. Ellen White diz que quando a igreja primitiva saía para pregar, a mensagem deles, muito embora fossem fortes na doutrina, como está descrito em Atos capítulo 2, a mensagem deles era assim, ó: ei, deixa eu falar de Jesus para vocês e o que ele representa para mim. Aí falava de Jesus, dos grandes feitos que ele havia feito. Dos grandes feitos que ele havia feito, ficou ótimo, né? Dos grandes feitos que ele havia realizado. E aí depois eles falavam assim: agora deixa eu falar o que ele fez na minha vida. O que ele fez na minha vida? Ó, antes de encontrar esse Jesus que eu acabei de falar para você, eu era assim, eu era mentiroso. Agora eu tenho, eu tenho aprendido a não mentir, sabe? Eu era orgulhoso, agora não. O Senhor tá derramando humildade no meu coração. O pastor fala da necessidade da humildade hoje na mensagem dele. Eu bebia, sabe? Eu gostava da bebida, agora não gosto mais, abandonei essas coisas. Eu era ignorante com as pessoas, agora não. E aí eles contavam o que Jesus havia feito na vida deles. Percebe que é mais do que levar o sábado, mais do que levar alimentação saudável, mais do que levar o santuário, mais do que levar a imortalidade da alma, a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, mais do que isso, é mais do que isto. Muito embora todas essas coisas façam parte da mesma proclamação. Mas é um problema muito grave quando a gente só ressalta essa questão das crenças fundamentais e não manifesta as transformações que ele fez em nós, não conta para as pessoas quem nós éramos e não falamos quem ele é para nós. Essa era a mensagem distintiva da igreja de Atos. Quem Jesus era para eles e quem eles eram para Jesus. Por isso, Palharini, missão, qualquer um que foi regenerado pelo Espírito pode fazer.
Não precisa saber pregar, não precisa saber dar estudo bíblico, não precisa saber cantar, amada. É só contar quem é Jesus para você e quem você é para ele, o que ele já fez na sua vida, e amar as pessoas e cuidar delas. Ah, pastor, mas se eu não tenho a habilidade de dar estudo bíblico, eu vou ficar. Aí você, com isso que você está fazendo, você vai ganhando a confiança dessas pessoas. Aí quando você ganha a confiança delas, você leva para a estrutura da igreja que tem uma classe bíblica, que tem professores de Bíblia, que poderão fazer por você aquilo que eventualmente você não tem o dom para fazer, que é dar um estudo bíblico. Muito embora quem se esforçar um pouquinho, com um pouquinho de cognição preservada, consegue dar um estudo bíblico medianamente satisfatório. E aí, o ministério da Sala 57, que nós ensinamos aqui, é esse aqui, ó. O único ministério que a sala tem. Ministério Desaguar. Se você vem aqui para a sala, recebe o Espírito Santo e guarda para você, saia e diga quem é Jesus para você e quem você é para ele, tudo que ele já fez de cirurgias espirituais, fazendo com que você seja semelhante a Cristo. Conte para as pessoas, ame-as, cuide delas, ganhe a confiança delas. E depois, se você não tem capacidade de dar um estudo, leve para alguém estudar a Bíblia. Acompanhe esse estudante até que ele, se for o caso, entregue sua vida a Jesus através do batismo. Aqui é o lugar de se encher, mas lá fora é o lugar de se esvaziar. Você recebe enchimento aqui para se desgastar no meio do povo. Aí depois volta. Se enche de manhã e sai para desgastar no meio do povo. E no meio do povo você recebe novos batismos do Espírito. Pequenos batismos no meio da rotação acelerada da vida. Vem de manhã, enche. Aí vai lá fora, se desgasta pelo povo. Pequenos batismos durante o dia, se enchendo novamente. Vem de manhã. Ó, quem tem o Espírito Santo tem vontade de salvar a alma. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Anota. Quem tem o Espírito Santo tem vontade de salvar a alma. Você tem? Você tem? Pergunte para você, você tem? Primeiro impulso, né? Primeiro impulso. Nossa, acordei com a vontade de salvar a alma hoje. Aí vai dormir e fala assim, Senhor, quem o Senhor me ajudou a salvar hoje? Lembre-se que salvar a alma aqui no nosso caso é apenas servir de instrumento para Cristo ser considerado e que as pessoas aceitem esse Jesus que você crê nele, tá bom? Maravilha, né? Então, Ministério de Zaguar, vai nele porque é importante.